Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Vamos continuar nas nossas reflexões sobre as parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola da árvore e seu fruto. O texto base está lá em Lucas 6, 43 a 45, mas também em Mateus 7, de 15 a 23. O texto de Lucas diz assim: Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. O que fala a nossa boca? Que antes da gente começar nessa reflexão é preciso que nós perguntemos a nós mesmos: tem sido coisas boas ou tem sido coisas más? O texto de Lucas é um resumo do que se encontra em Mateus, onde está inserido no Sermão da Montanha, que está lá em Mateus de 5 a 7. Saber o contexto nos auxilia no processo de entendermos do que se trata o texto, porque Jesus não está querendo ensinar agricultura a um povo que vivia do campo. Na verdade, ele mais uma vez ensina valores do reino por meio de ilustrações vívidas da realidade do povo simples da Israel de então. Em Lucas, o texto segue a parábola do cego guiando outro cego, que, como já vimos, trata das tradições humanas que formam o fundamento da religião falsa baseada em rituais e aparência externa, mas incapaz de transformar o interior, dando vida a mortos, que era a religião dos judeus daquela época. Sabendo disso, e voltando para Mateus 7, vemos que Jesus começa nos ordenando a termos cautela com relação aos falsos profetas. Eu vou passar agora para o texto de Mateus, tá certo? O texto de Mateus, capítulo 7, verso 15, diz: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Então Jesus ele nos manda ter cautela com relação a esses falsos profetas. Jesus prossegue descrevendo o seu comportamento como nós já vimos. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. As palavras-chave aqui são disfarçados e íntimo. Disfarçados porque eles não são o que aparentam ser, ovelhas. Eu costumo dizer, parafraseando o que Jesus chama de joio, como ovelhas trans, lobos disfarçados de ovelhas. São de outra espécie e natureza, não são ovelhas. Em segundo lugar, íntimo, porque o exterior você consegue disfarçar um comportamento até certo ponto, mas a natureza sempre vence ao final. Então você pode até enganar alguém por algum tempo, fazendo crer que você é algo que não é, na verdade, né? Mas é impossível que você engane a todo mundo, todo tempo ou por muito tempo. Quando Jesus fala de falsos profetas, temos de ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, ele se refere aos líderes religiosos de então, de sua falsa religião, como nós já falamos. Mas em segundo lugar, nós temos de ter em mente que os ouvintes daquela época, quando ouviram Jesus falar de falsos profetas, devem ter se lembrado do que a própria palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 18 e Deuteronômio capítulo 13, que apresenta os dois testes para sabermos se alguém é de fato um profeta de Deus ou se é um falso profeta alegando ser um profeta de Deus. Algo que, tanto naquela época como hoje, infelizmente é raro um profeta ser realmente um profeta de Deus, é mais comum ser um falso profeta. Mas Deuteronômio 18, 21 e 22 fala a respeito do primeiro teste. O primeiro teste é: se a palavra profetizada não se cumpriu, o profeta não era de Deus. Tá certo? Então, no primeiro teste, nós já pegamos no pé. Se a pessoa profetizou algo que não se cumpriu, e é muito interessante a gente ter em mente com relação à predição do futuro, que é o que parte dos profetas de antigamente fazia, especialmente na época do Antigo Testamento, mas a gente pode pensar também nas profetadas de hoje em dia, que muitas pessoas dizem:
alguma coisa supostamente vinda da parte de Deus e não acontece. Então você já sabe que essa pessoa não é um profeta de Deus ou falou besteira. Tá certo? Mas o segundo teste é se a palavra se cumpriu, ou seja, se aquilo que o profeta, o suposto profeta falou se cumpre, mas leva o povo a se desviar do Senhor, então ele também era um falso profeta, tá certo? Então, o primeiro teste, se a palavra do profeta se cumpre ou não. Em segundo lugar, o segundo teste, se a palavra do profeta desvia a pessoa, leva a pessoa para mais próxima de Deus. Se ela faz se desviar a pessoa, se aquilo que o profeta falou se cumpre, mas leva as pessoas a se desviarem dos caminhos do Senhor, ele também era um falso profeta. Então nós temos de ter isso em mente novamente, para entendermos direito a que Jesus compara os líderes religiosos de Israel e avaliarmos os nossos líderes religiosos de hoje. Jesus, então, tanto em Lucas quanto em Mateus, nos ensina a respeito dos frutos da vida de alguém, frutos que ajudam a demonstrar quem de fato é essa pessoa, quem de fato somos nós. Então, o ponto em comum entre os dois textos de Mateus e de Lucas é a figura da árvore. Uma árvore só pode produzir seu fruto típico, apropriado. É o que temos em Lucas 6,44 e Mateus 7,16. Há, contudo, duas diferenças nesses textos que gostaria de explorar com vocês. Em primeiro lugar, em Lucas, no verso 45, vemos a seguinte sequência: uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas más a partir do mal que está em seu íntimo. Lembram do que já falei a respeito de íntimo? Sobre a natureza vencer ao final? Tanto no caso da pessoa boa quanto da má, a boca fala do que está repleto o coração, que vem ao encontro do ensinamento da parábola do que contamina o homem, conforme Marcos 7, 14 a 23, que nós já falamos em um vídeo anterior. Se alguém está cheio de Jesus, falará de Jesus. Se alguém está cheio de si, falará de si. Falamos a respeito do que nós temos, do que nós somos, do que nos domina, de quem é o nosso Deus. Em Mateus, nos versos 21 a 23, a segunda diferença aponta para a realidade de que muitos dirão ter profetizado em nome de Jesus, realizado milagres e até expulsado demônios. Ocorre que realizar milagres, coisas mirabolantes e até sobrenaturais, até o maligno pode produzir. Foi o que aconteceu na época de Faraó com os magos, na época de Faraó e Moisés, e acontecerá novamente na época do Anticristo, nos últimos dias, conforme Apocalipse capítulo 13. Jesus conclui afirmando duas duras verdades a respeito de tais pessoas. Em primeiro lugar, ele nunca os conheceu, olha só que forte, ou seja, nunca foram genuinamente seus discípulos, novos convertidos, novas criaturas, regenerados, justificados e transformados. Nunca realmente tiveram um relacionamento de fé, arrependimento e obediência a Cristo. Mesmo que tenham vivido uma vida inteira de aparente religiosidade e, olhe lá, talvez até levado outras pessoas a Jesus. Mas, em segundo lugar, são pessoas que praticam o mal, praticam a iniquidade. Não é cair em um pecado, cometer um pecado aqui e acolá eventual, pois, afinal, todos pecamos. É viver continuamente em rebeldia. E quanto a isso, eu queria ler alguns textos bíblicos rapidamente, já caminhando para o final desse vídeo. 1 João, capítulo 1, diz o seguinte, lá no verso 8: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ele está falando da realidade que o crente, infelizmente, continua pecando de maneira eventual. Mas olha só o que ele continua dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Novamente, verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Continua no capítulo 2. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma eu conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou, ou seja, uma vida coerente, uma vida que seja condizente com aquilo que a palavra de Deus diz, condizente com a vida de um discípulo. E ainda para terminar o capítulo 3, começando nos versos 3 e 4. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Agora, só para a gente concluir a nossa reflexão, vamos voltar aos frutos. E a respeito de frutos, nós não temos como nos esquecer do fruto do Espírito e das obras da carne, que é o texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, nos versos 19 a 23. Gálatas 5, 19 a 23 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, vê Paulo comparando o fruto da carne, entre aspas, as obras da carne, com o fruto do Espírito. O fruto de uma árvore má contra o fruto de uma árvore boa. Fica então para a nossa reflexão. Qual tem sido o fruto da minha vida? Se eu comecei perguntando sobre o que fala a nossa boca, na verdade, o evangelho que muitos no mundo ao nosso redor irão ouvir será aquele lido ou ouvido das palavras que saem da nossa boca, bem como das ações e atitudes que temos praticado, eu e vocês. A minha oração hoje, para mim e para você que escuta essa mensagem, é para que produzamos bons frutos do bom tesouro que está em nosso coração, vivendo vidas condizentes, coerentes com a de um discípulo de Jesus. Amém? Se esse vídeo falou com você, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.